parte 3, sobre o tema Os Amantes de Jerusalém. A série a qual vai se ver é a série Vindas de Cristo. Muito bem, vamos dando continuidade ao tema iniciado aqui, a qual mostramos então essa analogia, essa alegoria, a qual combinadas formam uma profecia escatológica do tempo do fim, tanto no contexto da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também ali no contexto final da história da humanidade, a qual veremos uma conclusão e o ciclo profético vindo novamente, agora dessa vez de forma escatológica, para mostrar ir de contra Jerusalém pelo fato da sua incredulidade e dos seus adultérios. Quero deixar bem claro que existe, então, o canal Momento Cristão respeita todo o habitante e morador de Jerusalém e não está praticando aqui nenhum antissemitismo em questão. Do contrário, nós amamos os judeus, amamos os árabes, amamos os nossos irmãos também que os apoiam, porém devemos ser críticos e devemos falar a verdade por meio de Cristo Jesus, a qual, e que se eles permanecerem com essa soberba, coisas ruins recairá sobre eles. Então é necessário que eles se arrependam para que então o Senhor possa ter misericórdia sobre eles, né? Então o Senhor é justo e aquilo que pode ser, de certa forma, uma condenação terrível, através do arrependimento, o Senhor pode sim, então, converter em misericórdia, né? E aquilo que era condenação, aquilo que era fogo, né, vai se tornar o fogo punitivo vai se tornar um fogo da misericórdia e da compaixão, se haver arrependimento. Será purificado, o fogo serve para isso, para purificar quem arrepende, mas também o fogo servirá para destruir para quem não se arrepende. Então essa é a profecia de Deus. Vamos começar com Ezequiel 16, versículo 1 e 63, a qual será a leitura, e para descrever para vocês então como atualmente Jerusalém se encontra e como também ela estava nessa mesma condição na vinda de Cristo, na sua primeira vinda, que diz o seguinte: Venho a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, e tua mãe Etéia, quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste. Não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti antes. Foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores e de amantes. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com um óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te uma joia no teu nariz, arrecadadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosas em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todos os que passavam para seres deles. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas não se deram e jamais se darão.
Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, o meu pão que te dei a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, assim diz o Senhor. Deus, jamais tomaste a teus filhos e as tuas filhas que me gerastes, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregaste a eles como oferta pelo fogo em todas as tuas abominações, e nas tuas prostituições não te lembraste do dia da tua mocidade, quando estava nua e descoberta, e revolver-te no teu sangue, depois de toda a tua maldade. Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulos de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura. E abriste as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem. As filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto era insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quanto fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz e prostituta descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e os fazestes para que venha a ti de todas as partes adúlteras contigo. Um ponto a se observar aqui é o exemplo em que, quando as duas testemunhas são mortas, é distribuída presentes. Vocês lembram de Apocalipse? Por isso é dado presente, por causa que as duas testemunhas que importunaram. Muito bem, vamos dar continuidade ao texto na leitura. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez, nas suas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos, a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitastes, como também todos os que amastes, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Bom, outro ponto a se observar aqui é que o exemplo disso está mostrado em Apocalipse 10, né, que é quando então os 10 chifres, né, entregarão uma besta para ser queimada no fogo, né, entregarão uma mulher para ser queimada no fogo, né? Ou seja, Apocalipse está dizendo que então os 10 chifres, né, a qual a mulher vai estar ali interligada com eles também, né, vai entregar, né, para que ela seja queimada no fogo, né? E porque ela vai estar desolada e nua em questão, né? Continuando o texto, julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão os teus prostíbulos de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, e tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão, e te passarão com suas espadas. Outra observação aqui é um exemplo que é mostrado, que desce sobre aquela meretriz pedras como fogo, né, que é então
para apedrejar uma prostituta, né? No caso, então, a prostituta é aquela que tem rejeitado seu marido até hoje, né? Continuando, o texto diz o seguinte: queimarão as tuas casas, executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade. E me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento. Diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo do teu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e o vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria. Ou seja, um ponto a observar aqui é, no caso ali, as 10 tribos do norte, né? Continuando, que habita à tua esquerda com as suas filhas e a tua irmã, a menor que habita a tua mãe direita é Sodoma e suas filhas. Todavia não só andaste nos teus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e prosperidade e tranquilidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto, a removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeram. O ponto a se observar aqui, então, é que Deus está dizendo que nem os pecados de Sodoma, de Gomorra e de Samaria, né, que foi destruída ali, né, pela Assíria, né, foi tão terrível quanto o Reino do Sul, a qual está sobre a mão de Jerusalém, né, em questão do tipo, né. Então, ou seja, mostrando que até essas que foram terríveis no passado mais justificadas do que Jerusalém, né. Continuando o texto, tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs pelo pecados que cometeste, mais abominável do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonhar-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, e de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia, e sejas envergonhadas por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todas os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam, as tuas depravações e as tuas abominações. Tu levarás, diz o Senhor. Observa que então, como a palavra de Deus descrita em Ezequiel é tão dura contra aqui em Jerusalém, né? É tão dura pelo fato que ela permaneceu incrédula, né, à palavra, né? Isso está escrito em Ezequiel 16, do versículo 1 ao 63, palavra dura de repreensão ao Senhor, tanto no tempo em que Jerusalém caiu ao longo dos impérios, né, quando na vinda de Cristo, como também na segunda vinda de nosso Senhor. Outro texto que serve para também enfatizar e dar maior concretização a isso também está em Ezequiel 22, do versículo 1 ao 26, que diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue do meio de si,
para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar pelo teu sangue, por ti mesma derramado. Tu fizeste culpada e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados. Tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de toda a terra. Observe que aqui é um exemplo das duas testemunhas, né? A qual aponta que Jerusalém no tempo do fim fará, né? Continuando. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com a órfã e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio, descobre a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Observa aqui que Deus está falando para Jerusalém, né? Que enquanto ela permanecer nessa incredulidade e negar, então, a aliança de Cristo Jesus, o dia que ele vier tratar com ela novamente será desta forma, né? Ou seja, será que vai estar firme o coração dela? Para quem lembra, né, do coração dos homens que vão estar ansiosos por causa das expectativas das coisas futuras que virão, né? Continuando o texto. Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia, serás profanada em ti mesmo, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Venho a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, e em escória de prata se tornaram. Alguém lembra, por exemplo, aqui nessa observação, ali em Daniel, os metais descritos na estrata de Daniel? Uma boa observação, né? Continuando o texto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vos ajuntareis no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata e o cobre, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Venho a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, disse tu a esta terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que runge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas. Tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então perceba que a Jerusalém do tempo do fim continuará desta mesma forma, né? Ou seja, de forma corrompida e de forma prevaricatória, né? Adúltera, dizendo que não é viúva porque não conheceu e não tem marido, né? Pois até hoje rejeita o primeiro amor, a qual é Cristo Jesus, aquele mesmo que a pegou quando era jovem, né? E a vestiu de linho fino e a cobriu do seu amor e misericórdia, né? Mas ficando maior e mais bonita, vistosa aos olhos dos homens, das nações, né? Então venham a se prostituir com os seus amantes, né?
preferindo então outros amores, né, a qual será o último amor desta Jerusalém terrena, né, está nos mostrando então que isso estará na sétima cabeça, né, a qual vai se levantar ali os 10 chifres, né? Então Jerusalém vai querer este último amor, este sétimo marido, este sétimo espírito, né? Este sétimo amante, né? Esse sétimo amante que ela quer, né? Não é o seu marido verdadeiro, né? É por isso que para cada amante, para cada espírito contra Jerusalém, Deus também vai tocar 7 trombetas para mostrar testemunhos, né? E também vai derramar 7 taças para também demonstrar cada condenação para cada tipo de marido, né? Ou cada tipo de espírito ou amante, né? A qual Jerusalém teve, né? Porque é isso que Jerusalém tem confiado até o dia de hoje, né? Nos seus amantes, né? E logo não tarda a sua condenação, né? Logo não tarda. É por isso que Apocalipse 17, versículo 2 e 18 mostra bem este exemplo a qual ela confia, que diz, olha, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o rei, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esse odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhes comerão a carne e as consumirão no fogo. Lembra do livro de Ezequiel, a qual é demonstrado então que ela vai ser queimada no fogo? Né? Fogo serve para 2 aplicações, né, irmãos? Para arrependimento, o fogo ele vem para purificar. Mas quando não há arrependimento, o fogo vem para destruir. Né? Continuando o texto, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Por que domina, irmãos? Este domínio está associado a adultérios, tá bom? Adultérios, ou seja, é uma cidade que adultera com os reis da terra, né? Então ela domina, porque é uma mulher formosa, bonita, a qual os reis da terra, né, se sente atraído por ela, se disputa por ela, né? De forma mundialmente. Todos os reis, todos os presidentes do mundo querem a paz de Jerusalém, querem ser o marido principal dela, querem ser aqueles que oferecerão para ela aquilo que ela quer, né? Então ela domina sobre eles. Esse é o domínio que a Bíblia está falando, né? É por isso que Apocalipse 18, versículos 7 ao 10, 16 e 20 diz, né? E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando a virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tua grande cidade. Babilônia, tua poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo, dizendo, ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo e de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada. Tamanha riqueza em todo o piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservando-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritava, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça, e chorando e prantearam, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os que são a ti enviados. Essa é a frase do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vindo para Jerusalém, oferecendo para ela uma nova aliança, uma misericórdia, uma nova esperança de fé, ela o rejeitou. Então eu espero que vocês tenham entendido então este estudo, né? E se você assistiu até aqui,
deixe o seu like no vídeo, nos 3 vídeos em questão. Também se inscreva no canal, a qual é importante para que os estudos possam continuar. Não é fácil fazer esses estudos, as pesquisas são demoradas, são longas, requer um tempo dedicado para nós fazermos isso. E é muito importante, então, que o canal cresça e consiga, então, mais portas abertas, então, possamos continuar e falar com vocês de temas tão importantes como esse, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Então, esse entendimento sobre, então, essa analogia, né, de Jerusalém terrena e seus 7 amantes, né, sendo mostrado abertamente como uma história mostrada ao exemplo das outras mulheres, né, no caso de Maria Madalena, dos seus 7 espíritos ou amantes que estavam ali com ela, né, e da mulher também samaritana, a qual também se encaixa nesse perfil, porque já teve 6, né, e um que estava com ela não era dela, né? E mostrando também da mulher que morreu, né, e teve 7 maridos, e de quem seria esse, e ela seria de quem então, né? Tudo isso mostrado na Bíblia para nós, para que pudéssemos meditar no tempo do fim. Qual é a grande meretriz do tempo do fim? Qual cidade de fato é a escatológica para que todas essas coisas aconteçam no tempo do fim? Então espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam crescer em entendimento, né, e para que assim então vocês possam entender a conclusão dos fatos finais. Deus abençoe a todos no nome de Cristo Jesus.